Você já teve a sensação de que, aos poucos, está deixando de fazer algumas coisas sozinho? Coisas que antes eram simples, mas que hoje você prefere esperar alguém te ajudar? Talvez você nem tenha se dado conta, mas, sem perceber, pode estar abrindo mão de uma coisa muito valiosa: a sua liberdade. E não estou falando de liberdade no sentido grandioso, de ir para qualquer lugar do mundo ou fazer grandes viagens, embora isso também seja maravilhoso. Estou falando da liberdade de ser quem você é, de decidir por si, de cuidar da sua própria vida com dignidade e autonomia. Coisas que, quando a gente perde, raramente percebe no começo. A verdade é que muitas pessoas, depois dos 60, começam a perder essa independência aos pouquinhos. Não porque querem, mas porque aceitam, sem perceber, pequenas ajudas que viram dependências. Isso pode acontecer por preocupação da família, por falta de confiança em si mesmo, ou até por medo de errar. E assim, devagar, o que era liberdade vira limitação, o que era escolha vira espera, e o que era autonomia vira dependência. Mas não precisa ser assim. Hoje, a gente vai conversar sobre sinais silenciosos de que você pode estar perdendo sua liberdade, sem nem perceber. E, mais importante, como recuperar o controle da sua vida com leveza, segurança e alegria. Vamos começar com algo que parece pequeno, mas é um dos primeiros indícios. Você parou de tomar decisões sozinho. Sabe quando você quer fazer alguma coisa, mas fica esperando a opinião de outra pessoa para saber se pode ou não? Ou quando começa a perguntar coisas simples demais só para ter certeza de que não vai fazer errado? Claro, pedir opinião é natural, é até saudável. Mas quando você começa a se sentir incapaz de decidir o que vai vestir, o que vai comer ou para onde vai, isso já é um sinal de alerta. A decisão virou dependência emocional, e essa dependência vai tirando sua confiança. Aos poucos, você se sente inseguro até para escolher um horário de banho ou mudar um móvel de lugar. Isso não é fraqueza, tá? É só um reflexo do quanto fomos treinados com o tempo a duvidar de nós mesmos. Mas a boa notícia é que dá para reverter isso. Comece tomando pequenas decisões todos os dias, sem pedir permissão. Escolha o que te faz bem. Faça algo por conta própria. Isso vai fortalecendo a sua confiança, que é o coração da liberdade. Agora, outro sinal muito comum e que quase ninguém percebe é quando você deixa de sair de casa, porque sempre precisa de alguém para ir junto. Sabe aquela sensação de não vou ao mercado porque ninguém pode me levar? Ou não vou ao médico porque meu filho não pode me acompanhar? Isso parece cautela, mas pode ser um começo de isolamento. E o isolamento, além de minar a liberdade, adoece a mente. É claro que tem casos em que a companhia é necessária, por segurança ou saúde. Mas se você ainda tem condições de andar, conversar, se locomover com um pouco de esforço, não deixe isso morrer. A liberdade também mora nessas pequenas saídas. Uma volta no quarteirão, uma ida ao banco, uma passada na farmácia só para bater papo com a atendente. Tudo isso te conecta com o mundo, te dá autonomia, te mostra que você ainda pode. Às vezes, a gente se acostuma tanto com a presença de alguém por perto
que começa a se sentir incapaz sem ela. Mas acredite, você é mais capaz do que imagina. E a sua independência pode começar com uma simples caminhada até a esquina. Outro indício de dependência silenciosa é quando você evita aprender coisas novas por achar que já passou da idade. Quantas vezes você ouviu ou disse frases como: "Isso não é para mim", "Sou velho demais para essas coisas", ou "Não tenho mais cabeça para isso"? Essas frases são como pequenos tijolos que vão construindo um muro entre você e sua liberdade. Aprender é liberdade. Cada nova habilidade que você adquire é como recuperar uma chave da sua autonomia. Pode ser algo simples como mexer no celular, mandar mensagem, aprender a usar o caixa eletrônico, preparar uma receita nova. Quando você aprende, você se liberta. Você depende menos. Você se sente vivo. E não importa o tempo que leva. O que importa é o movimento. O cérebro continua aprendendo até os 90, 100 anos, se você deixar. Agora, quero que você pare e pense um pouco. Você tem evitado sair sozinho? Espera alguém decidir por você? Já parou de tentar aprender coisas porque acha que não dá mais tempo? Se alguma dessas coisas soou familiar, não se sinta mal. Não é sobre culpa, é sobre consciência. E é exatamente por isso que estamos aqui juntos. Para enxergar essas pequenas armadilhas silenciosas que roubam a nossa liberdade dia após dia e mostrar que dá para viver de um jeito diferente. Quando a gente começa a olhar de perto essas pequenas situações, fica mais fácil entender como a liberdade pode ir escapando, sem barulho, sem alarde. E não é que alguém esteja tirando isso de você com maldade. Muitas vezes é com amor demais. Mas até o excesso de cuidado, quando vira rotina, pode aprisionar. Vamos conversar agora sobre outro sinal sutil, mas perigoso, que muita gente ignora. Você começou a esconder dificuldades por vergonha ou medo de parecer frágil. Isso acontece mais do que se imagina. Você sente que está com dificuldade para lembrar de certas coisas ou percebe que sua mão está tremendo um pouco mais que o normal, ou que sua visão anda te confundindo, mas prefere disfarçar. Finge que está tudo bem, faz piada, muda de assunto. Por dentro, você sente que algo está mudando, mas não quer preocupar ninguém, nem encarar isso de frente. Esse silêncio, essa tentativa de parecer invencível, é compreensível. Afinal, ninguém quer se sentir um fardo. Mas o que acontece? Você começa a se adaptar à dificuldade sem buscar solução. Evita mexer em certos objetos. Deixa de fazer o que gosta, recusa convites. E aí entra num ciclo de limitação que poderia ser evitado com um simples gesto: falar. Assumir que algo está mudando
não te faz mais fraco. Pelo contrário, te torna mais forte. Quem assume, cuida. Quem cuida, recupera o controle. E o controle é a essência da liberdade. Se você sente que algo no seu corpo ou mente está mudando, procure ajuda. Fale com um médico, um amigo de confiança, uma pessoa querida. Quando você se cuida, você mostra que valoriza a sua autonomia. Isso é coragem. Isso é amor próprio. Outro sinal silencioso de dependência é quando você não participa mais das decisões da casa ou da sua própria rotina. Sabe quando tudo começa a ser resolvido por outras pessoas? O horário da consulta, o que você vai comer, onde vai sentar na sala, se pode ou não viajar. Claro, é ótimo ter alguém por perto ajudando. Mas, se você sente que já não está sendo ouvido, que sua opinião virou detalhe, isso machuca por dentro. Pior ainda, é quando você começa a achar que realmente não deve mais opinar, que é melhor deixar nas mãos dos outros. Mas olha, você tem história, tem experiência, tem visão. Você merece ser escutado. E mais do que isso, você precisa se fazer escutar. Reivindicar sua voz nas pequenas coisas é fundamental. Pode parecer simples. Escolher o sabor do suco, decidir se vai de azul ou de verde, opinar sobre o programa da TV. Mas tudo isso reafirma que você está presente, que tem vontade, que ainda escolhe. E não tenha medo de se posicionar. A sua liberdade começa pela sua voz. Falar o que pensa é um direito seu. E quanto mais você fala, mais a sua presença é sentida. Isso fortalece o ambiente ao seu redor e fortalece você. Agora, vamos falar de um hábito silencioso que muita gente nem percebe que virou dependência. Esperar constantemente pela motivação dos outros. Você já se pegou pensando assim: hoje eu não vou sair porque ninguém me chamou. Ou não tenho ânimo para fazer nada porque ninguém aparece. Quando isso vira rotina, a sua energia começa a depender do outro. A alegria vira uma espera e a vontade de viver se esconde atrás da ausência alheia. E isso, aos poucos, vai tirando a sua liberdade de escolha emocional. Você deixa de fazer o que gosta porque ninguém faz junto. E isso é uma armadilha. Você não precisa esperar companhia para ser feliz. Pode sim tomar um café na varanda, ouvir uma música que gosta, fazer uma oração, passear, pintar, escrever. Por você. Quando você aprende a se motivar com o que vem de dentro, sua vida ganha cor de novo. Você volta a sentir que está no controle do seu dia. A autonomia emocional é um dos pilares mais fortes da liberdade. Ela diz: mesmo que ninguém venha, eu vou. Mesmo que ninguém veja, eu faço. Mesmo que ninguém entenda, eu escolho ser feliz. E acredite, quando você vive assim, de forma verdadeira, você atrai novas companhias. Pessoas que te respeitam como você é, não como precisam que você seja. A essa altura, talvez você esteja percebendo que esses sinais nem sempre vêm com alarme. Muitas vezes, eles chegam como carinho, como proteção, mas acabam criando uma redoma. E tudo bem se você se identificou com alguns desses sinais. Isso só mostra que você está consciente. E consciência é o primeiro passo para a mudança.
A liberdade não é algo que se perde de uma vez. Ela escapa por gestos pequenos, por decisões deixadas para depois, por silêncios que se acumulam. Mas ela também pode ser resgatada com pequenas atitudes. Falar o que sente, se movimentar, tomar decisões, viver com propósito. A vida tem um jeito sutil de mudar quando a gente menos espera. Às vezes, não percebemos que estamos abrindo mão de certas coisas porque o ritmo vai mudando devagar. O corpo já não responde como antes. As pessoas ao redor querem ajudar. E aos poucos, sem má intenção, começamos a aceitar pequenas dependências. Mas aceitar ajuda não precisa significar abrir mão da autonomia. Existe uma diferença entre ser cuidado e ser controlado. E entender essa diferença é fundamental. Existe um último sinal de que sua liberdade pode estar sendo comprometida. E esse, talvez, seja o mais perigoso de todos. Você deixou de fazer planos. É como se, em algum momento, você tivesse parado de sonhar. Parado de pensar no que gostaria de fazer daqui a uma semana, um mês ou um ano. Começa a viver apenas o que os outros decidem, o que o dia traz, o que der para fazer. Não há mais uma expectativa boa sobre o futuro, só uma espera passiva. E isso vai minando sua vontade de viver, sua curiosidade, seu brilho. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. A idade não te impede de fazer planos. O tempo que passou te deu algo que ninguém mais tem: experiência. E é com essa bagagem que você pode escolher como quer viver os dias que ainda estão por vir. E sim, ainda há muitos dias lindos pela frente. Talvez você pense: mas planejar para quê? Já vivi tudo o que tinha que viver. E eu te digo, não importa quanto tempo ainda temos, importa o que fazemos com ele. Fazer planos não precisa ser algo grandioso. Pode ser organizar um almoço com amigos antigos, visitar um lugar que você sempre quis, escrever suas memórias, aprender algo novo, pintar um quadro, cuidar de um jardim. Pode ser marcar aquele exame que você tem adiado ou simplesmente se comprometer a caminhar todos os dias até a padaria. O ato de planejar é um gesto de esperança. É uma forma de dizer: eu ainda escolho. É tomar de volta as rédeas da própria vida. Quando você faz planos, você se movimenta. E quando você se movimenta, você vive com mais energia, mais propósito e mais liberdade. Liberdade não é estar sozinho, nem fazer tudo por conta própria. Liberdade é poder escolher, é ter voz, é poder decidir o que quer vestir, comer, dizer, pensar, acreditar. É ter espaço para ser você, com suas vontades, sua história e sua dignidade. E mesmo que hoje você dependa de outras pessoas para algumas coisas, isso não define quem você é. Mesmo que seu corpo tenha limites, sua mente continua sendo um território de escolhas, e cada pensamento pode ser um passo em direção à liberdade. Então, se em algum momento deste vídeo você pensou: eu faço isso, ou isso acontece comigo, não se culpe. A intenção aqui não é te julgar, é te despertar, é te lembrar que você ainda pode. E que pequenos gestos, feitos com intenção, podem mudar tudo. Talvez seu primeiro passo seja falar o que você sente, ou fazer aquela caminhada que ficou para depois, ou dizer não quando algo não te faz bem, ou dizer sim para algo novo que te entusiasma. A liberdade começa dentro.
Ela começa quando você acredita que merece ter escolhas. E quando você acredita, o mundo ao seu redor começa a perceber isso também. Então agora eu te pergunto, qual vai ser o seu próximo passo? Qual pequena decisão você pode tomar hoje para retomar o controle da sua vida? Escreve aqui nos comentários. Compartilha comigo e com quem também precisa ouvir isso. Qual foi o sinal que mais te tocou? E o que você vai mudar a partir de agora? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala de liberdade, saúde, mente ativa e bem-estar, com carinho, com verdade e com respeito por cada fase da vida. E lembra sempre, você não está sozinho. Você não está atrasado. Você não está velho demais. Você está vivo. E isso já é motivo suficiente para viver de verdade. Viva sua melhor fase, com autonomia, com alegria e com a liberdade que só quem tem história sabe valorizar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você fica sabendo sempre que sair vídeo novo com dicas para viver melhor, com mais saúde e alegria. Estamos juntos nessa caminhada.